Bem, vamos traçar agora uma linha do tempo, como aquela linha que a gente já conhece do Facebook ou desses programas de edição já de áudio ou de vídeo, mas eu quero que você entenda primeiro que eu não sei desenhar muito bem não, viu? Então vamos ver aqui como é que eu uso essa lousa. Vamos lá. Vamos ver se eu sei desenhar mais ou menos. Então vamos traçar aqui uma linha. Parece até uma linha reta. Então isso aqui é a linha do tempo. Então a gente vai dividir isso aqui em alguns períodos da história. Aqui seria um período, aqui seria outro período, mais um período e mais um período. O período que vai interessar a gente propriamente dito é esse aqui, ó, essa parte. Esse primeiro período, nós chamamos ele de período minoico. Tá aqui um M, ó. A gente lembrar o que é período minoico, que foi mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo. Depois nós tivemos aqui o período clássico, que foi 700 anos antes de Cristo. Vamos dar um pulo aqui. Depois nós tivemos aqui o período bizantino, que foi 500 anos depois de Cristo. E depois nós tivemos o período moderno, que foi aproximadamente 1.500 anos depois de Cristo. E esse período aqui, que vai de aproximadamente 300 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo, é exatamente o período que a gente chama de período koiné. Porque foi exatamente aqui nesse período que nós vivenciamos a expansão da língua grega com o koiné. Porque o grego no período neotestamentário, ele é denominado de grego helenístico, ou o grego koiné, que significa comum. Então, ó, koiné significa o grego comum, o grego falado nas ruas, aquele grego que qualquer pessoa podia falar. Depois das conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, em 330 a.C., a língua comum realmente ao redor do Mediterrâneo se tornou o grego simplificado. Só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, o Velho Testamento foi traduzido do hebraico para o grego koiné, em Alexandria, por volta do ano 250 a.C., mais ou menos aqui, ó, nesse pedacinho aqui, nesse período aqui, 250 a.C., foi aqui que foi traduzida a tão famosa Septuaginta. Não sei se você já viu essa expressão aqui, da Septuaginta. Lembre-se que Paulo, quando ele escreveu a sua carta à igreja lá em Roma, ele não escreveu em latim, não. Ele escreveu em grego. Era a língua oficial, a língua franca daquela época. É como se fosse o inglês hoje em dia. Todo mundo quer falar inglês. O mundo fala inglês. Onde você for, em qualquer país hoje do mundo, vai encontrar pessoas que vão falar a língua universal, a língua franca, que é o inglês. Do mesmo modo, naquela época, existia com o grego koiné, que era o grego comum. Parece muito difícil aprender o grego. E, de fato, ele é, viu? O bom é que o nosso português, ele recebeu muita influência do grego. Veja o exemplo de algumas palavras que vieram para o nosso idioma. Microfone, telefone, filosofia, teologia, pedagogia. Elas foram entrando em nosso vocabulário, seja de forma mais simples, palavras que nem existiam antes no vocabulário comum, hoje se fala no português e que vieram do grego. E a gente vai ver muito mais ainda sobre isso aqui. Gostaram da minha borrachinha aí, não? Pois é, ficar usando essa borrachinha aí de vez em quando agora. Então, assim mesmo como o grego
é difícil, ele é difícil, a gente não tem como falar diferente. Você já viu que essas palavras vão fazer diferença porque a gente já conhece. E o bom é que nós não precisamos nos comunicar. O grego não vai ser verbal para a gente. Eu preciso apenas ler e entender o grego. E para isso eu vou explicar algumas coisas a vocês. Primeiro, qual é o segredo de aprender uma nova língua? O segredo é ouvir, 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 ouvir e ouvir. É importante, quando você for estudar uma nova língua, poder ouvir muito. Mas no caso do grego, a gente tem uma forma especial e diferente. Porque a gente não precisa estar ouvindo muito para aprender o grego koiné. Já que a gente não vai precisar nem falar com ninguém, nem estar lendo em voz alta o grego. A gente precisa apenas aprender a compreender, ler e compreender. Eu quero até abrir aqui um parênteses e dizer para vocês o seguinte. Se você quiser adquirir os cursos em DVD, além de já tê-los online, se você faz parte já do nosso clube de estudos, olha bem, nós temos o grego koiné básico em DVD. Se você quiser ter na sua estante, na hora que você quiser consultar também bonitinho, organizado, entre em contato. Então, vamos lá, mais uma vez, entender. O grego, ele vai ser apenas para compreendermos, entendermos o que estamos lendo e interpretarmos, saber de forma prática, fazer análise de cada uma das palavras de forma gramatical para entendermos o sentido lá do original. Mas nós temos 4 itens importantes quando se vai aprender uma língua que eu queria que você anotasse aí. O primeiro desses itens é que você deve ler. Com isso, você vai usar a porta visual. Então, você precisa ler. O segundo desses itens é que essa leitura tem que ser feita em voz alta. Quando você lê em voz alta, você faz com que você consiga colocar dentro do seu cérebro lentamente, porque você está usando a porta auditiva. Em terceiro lugar, você precisa... Olha como eu escrevo bem. Vamos apagar aqui, ó. Vamos fazer de novo. Você precisa agora escrever. Então, eu queria que você entendesse que escrever também ajuda muito. E por fim, o quarto item, que é repetir. Esse talvez seja o mais importante de todos. Repetir. Precisamos repetir, repetir e repetir. Isso vai fazer com que você possa conhecer uma nova língua de forma mais prática. Então, ler em voz alta, escrever e depois você precisa repetir. Vamos mais uma vez apagar, ó, lembrando que a gente já aprendeu aquele método bem simples de apagar tudo. Então, tira tudo isso aqui e você vai apenas entrar aí. Então, nós vamos introduzir o alfabeto para que você entenda o alfabeto. Eu estava pensando em escrever aqui o alfabeto com a minha letra, devagarzinho, para você ver como é que se escreve cada letra. Mas você vai ver tudo na Bíblia. E lá já está escrito e é de forma gráfica. Então eu vou escrever aqui para vocês, mas vou escrever tudo de forma gráfica para que você também possa aprender. Então vamos lá. Então vamos ver aqui como é que funciona o Word. Primeiro você tem que instalar na barra lá de idiomas o grego. Você pode ver depois lá na internet como é que faz, mas é bem simples para instalar o grego. Depois que você instalar o grego no seu computador, você vai ver que no Word você vai ter o grego e vai poder usar o português simultaneamente. Então, como a gente vai dividir o alfabeto em 5 partes para a gente aprender melhor, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é inserir uma tabela. Vamos inserir uma tabela e nessa tabela nós vamos colocar aqui algumas linhas e 5 colunas, que é o que a gente vai precisar para ver o grego. Então nós vamos começar introduzindo a forma da letra, que ela vai ser
minúscula e maiúscula, para que você aprenda as duas formas, tanto a maiúscula como a minúscula. Depois o nome da letra, para que você saiba como é diferenciar cada uma delas. Depois o som de cada uma das letras e uma palavra que a gente possa identificar esse som. Então, já descrevemos aqui a palavra, o som, para que você saiba como fazer com cada uma delas. E é bom porque você também vai aprendendo aqui, ó, como é que a gente faz isso utilizando o Word. Marquei tudo, agora fui lá e vou centralizar para ficar bonitinho. Feito isso aqui em português, eu agora vou simplesmente alternar com Alt Shift. Quando eu clicar em Alt Shift, eu passo agora a me utilizar do grego e não mais do português. Eu vou já marcar tudo aqui e já vou botar também tudo centralizado, para a gente quando for escrevendo já ficar tudo centralizado. Então vamos lá. Primeira letra do alfabeto é o alfa, depois beta, gama, delta, vou ali para o final, vou acrescentar mais uma coluna, e o epsilon. Então olha bem, o alfa eu apertei que tecla do computador? O A. O beta eu apertei o B. O gama, o G. O delta, o D. E o epsilon, o E. E ele já entendeu que eu queria alfa, beta, gama, delta e epsilon. Vai ter gente que vai dizer, olha, não é beta, é beta. Não se preocupe mais uma vez com a pronúncia. Eu não estou aqui preocupado em ensinar como pronunciar. Você não vai falar grego. A ideia é apenas que você aprenda a estudar a Bíblia. Vamos agora ver as maiúsculas, como é que funciona. Alfa, beta, gama, veja que parece o jogo da forca. A delta você já conhece, né? Porque já estudou lá na física. E o epsilon, que parece também com o E. Você percebeu que quando nós vimos aí as maiúsculas e as minúsculas, para que a gente transformasse maiúscula em minúscula, bastou simplesmente que eu apertasse a tecla Shift. O nome, aí eu vou apertar Alt Shift novamente para transformar em português e vou escrever o nome agora em português, ó. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Então, já coloquei. O som vai ser em português também. Aqui tem o som de A, aqui tem o som de B, aqui tem o som de G, de D o delta e de E o epsilon. Vamos identificar então agora cada um dos sons, a palavra que identifica o som. O alfa poderia ser aba. O beta poderia ser B de boi. O gama poderia ser o G de gado. O delta poderia ser o D de dado. E o epsilon poderia ser o E de eco, ó, eco, com acento agudo aqui, para a gente diferenciar o E de eco, só para que a gente entenda. Então estão aí as 5 primeiras letras, alfa, beta, gama, delta e epsilon. Lá para o final, vamos dar Enter, vamos colocar um grupo de mais 6 agora. Então, Alt e Shift, e eu volto lá para o grego, lembra? E aí vamos colocar agora mais 6, que seriam o zeta, o Z normal, seria o zeta, o eta, ó, vai mudar agora, o eta seria o H, aí depois vem o theta seria a letra U, tem nada a ver, né? Mas seria a letra U. O iota, o I normalmente, o kappa seria o K, também normalmente como a gente usa, e o lambda seria o L normalmente. O maiúsculo seria, como eu falei já, a mesma coisa, só que apertando o Shift. Então nós teríamos o zeta, o eta, o theta, iota, kappa e o lambda. Veja que o lambda também é bem diferente, parece um V de ponta cabeça.
Vamos agora colocar o correspondente, né, o nome dele. Voltei aqui de novo para o português e vamos então agora colocar cada um deles. Zeta seria a primeira letra. Eta seria com o acento circunflexo. Theta com o TH, como o TH lá do inglês. Iota ou iota, não importa a pronúncia, lembre disso. Kappa e por fim o lambda. Tá aí então todas as letras. Que som representa? Seria o Z, seria o E, seria o TH para o θ, para o iota seria o I normal, que a gente já usa, para o kappa seria o K e para o lambda seria o L naturalmente. E agora vamos colocar aqui as palavras que poderiam representar. Então, poderíamos usar aqui zelo para o zeta, para o eta, que tem um som aí com um E fechado, poderíamos colocar epa. Para o θ com o TH, já é mais complicado aqui para uma palavra no Brasil, mas seria aquele TH de uma palavra inglesa. Então vamos colocar aqui o theme, só para a gente entender como é que funciona o TH. O iota seria o I, igual como de ira. O kappa seria o som de um C, como se a gente dissesse, vem cá, é o som do C, do kappa, e do lambda, o som do L normal, como o de lá. E aí a gente fecha o nosso segundo grupo de letras do alfabeto grego.